Olá, você que tem nos acompanhado, você que está chegando agora, está vindo pela primeira vez no Estudo Secart ou a Escola Bíblica Virtual, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo e vamos continuar. O Estudo Secart é uma página criada para estudos teológicos, filosóficos, assuntos mais relacionados ao cotidiano, com cunho teológico, para compreendermos melhor um pouco mais da Bíblia e pensarmos teologicamente. E a Escola Bíblica Virtual, ela é uma página criada para estudos da Bíblia, relacionados à Bíblia, de forma que você possa compreendê-la, sempre fazendo uma hermenêutica, apresentando de uma forma que você possa entender o texto e assim auxiliar e fortalecer você, capacitando você com algumas informações que são necessárias. Eu sou Tione Eckhart e tenho esses dois canais e gostaria de lembrar para você estar aí curtindo, dando seu joinha, se inscrevendo no canal do YouTube, também compartilhando e colocar sugestões de estudo, colocando algumas dúvidas que você tiver no decorrer do estudo, críticas que você tiver, o que for, coloque, interaja para que a gente possa cada vez mais melhorar e eu possa sim estar alcançando vocês e alcançando mais pessoas e ajudando no que for necessário. Bom, hoje nós vamos estudar o livro dos Atos Apóstolos. Vamos começar a estudar. São 28 capítulos, muita coisa para a gente compreender. E nós vamos entendendo um pouquinho melhor o livro dos Atos Apóstolos. E eu vou fazer estudos curtos, como eu já falei, de forma que a gente possa compreender e não fique cansativo. Você não precisa ficar tanto tempo preso para entender o livro. Então a ideia é fazer estudos curtos que você possa assistir rápido e não venha ocupar tanto seu tempo, mas que tenha um conteúdo importante para você. Então, o livro dos Atos Apóstolos, ele é o livro que mostra a expansão do cristianismo, o início da igreja cristã, como ela começou a existir após Cristo ter sido assunto aos céus, sua ascensão. Ele foi escrito para explicar a emergência e a importância da comunhão cristã através da aceitação da pessoa de Jesus Cristo como Messias prometido e do seu evangelho, as boas novas de salvação que há em Cristo Jesus, na mensagem de Cristo Jesus. O livro de Atos demonstra que a prática dos ensinamentos de Cristo, ela quebra todas as barreiras que separam as pessoas, principalmente a racial e a religiosa, barreiras que existem até os dias de hoje. É importante então nós entendermos isto. E é um evangelho liberto do preconceito humano, voltado para o amor de Deus, apresentando o amor de Deus na pessoa de Jesus e como ele foi se expandindo pelo mundo. Em Atos Apóstolos há um relato da morte de Estevão, que marcou uma profunda mudança nos trabalhos da igreja. É muito importante nós termos isso em mente, nós vamos ver isto. E para compreendermos os 12 capítulos iniciais de Atos Apóstolos, ele conta a vida da primeira comunidade cristã reunida ao redor de Pedro, depois da ascensão de Cristo, ali no Templo de Jerusalém, nos arredores. E de 9 ao 28, o autor vai contar sobre a vida de Paulo a partir da sua conversão, incluindo as viagens missionárias até a sua prisão. Então, o livro dos Atos Apóstolos ele tem muito a nos ensinar, ele vai enfatizar muito a expansão do evangelho no Império Romano. E uma coisa que é importante, é nesse livro que as cartas de Paulo saem. Então, o maior autor do Novo Testamento é Paulo e as cartas vão sair do livro dos Atos Apóstolos. Se a gente pegar e colocar dentro dos capítulos, fica mais fácil compreender o conteúdo dessas cartas e o porquê que Paulo escreveu, contextualizando, para que não faça uma interpretação imparcial. Isso é muito importante. O livro dos Atos Apóstolos descreve o estabelecimento e missão da igreja cristã, como ela surgiu, qual é o propósito dela, os atos dos apóstolos e as viagens missionárias, o que eles fizeram após a ascensão de Cristo, quais foram as atitudes deles e as viagens missionárias que surgiram, a conversão de Saulo, depois se tornando Paulo, e as viagens missionárias dele com Barnabé, Silas, Marcos. Então é muito importante nós entendermos isso. Timóteo. Então é importante nós vermos as cartas escritas por Paulo, elas vão sair então do livro dos Atos e então nós vamos entender melhor isso. E por fim, vamos fazer uma ligação entre as cartas que compõem o Novo Testamento e os Evangelhos. Então nós vamos entender esta relação que há. Atos Apóstolos faz essa relação dos Evangelhos para as cartas, para não ficar algo tão metódico, acadêmico demais. Fica mais fácil na compreensão. No livro dos Atos nós aprendemos como o evangelho percorreu o mundo romano, o Império Romano, chegando até os nossos dias,
sobre as cartas que compõem o Novo Testamento. Então é muito importante nós entendermos isso, as cartas, e as atitudes que os apóstolos tiveram. Ele vai falar da vida de Paulo, as suas viagens missionárias, como ele orientou os cristãos a terem uma vida digna como de um cristão, diante do que o mundo apresentava, principalmente no comportamento, no fortalecimento do evangelho, que foi ensinado, foi pregado. Então Paulo tinha essa preocupação. Como é que eles estavam? Vocês tinham entendido bem a doutrina dos apóstolos? Vocês estavam seguindo? Vocês estavam tendo uma vida cristã, uma vida regenerada? Então Paulo, o livro dos Atos dos Apóstolos, vai mostrar as cartas que ele vai mandar orientando. Isso é muito importante. E o livro dos Atos dos Apóstolos termina com a prisão de Paulo e os seus discursos de defesa. Na verdade, o livro dos Atos dos Apóstolos não é só uma obra dos apóstolos, não é só Atos dos Apóstolos, né? Mas é a história do crescimento e do movimento cristão, do desenvolvimento da igreja cristã através de uma narrativa histórica. E a maior parte do Novo Testamento se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos. Então é muito importante conhecermos. Para entendermos melhor, é bom nós entendermos, termos uma noção de como foram as viagens missionárias e como surgiram as cartas paulinas. E eu faço um resumo aqui para que você possa compreender. A primeira viagem missionária está em Atos do capítulo 13 ao 14, que conta que após Paulo e Barnabé voltarem de Antioquia, fizeram a primeira viagem missionária, onde eles fundaram as igrejas e visitaram a ilha de Chipre, Panfilha, Pisídia, Licaônica, Icônio e Lícia. Então aqui tem um mapa que a internet tem, que vai mostrar as províncias da Ásia Menor. Essa província aqui, ela pega da Turquia atualmente para lá. Então está ali a ilha de Chipre, e temos a Lícia, Panfilha, Pisídia, Licaônia e Galácia. Então é importante nós conhecermos essa primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária vai de Atos capítulo 15, versículo 36 ao capítulo 18, e vai constar Paulo e Silas visitar as igrejas que já tinham sido fundadas, e eles foram para Troade. Quando eles visitavam as igrejas, eles fortaleciam no conhecimento, na doutrina, e orientavam em algumas questões pastorais, teológicas, doutrinárias a igreja. Isso era muito importante para o fortalecimento e para a nossa compreensão. Depois eles foram para Troade, Europa, e fundaram mais igrejas em Macedônia e Acaia. É bom lembrar que Acaia é Corinto. Quando se fala em Acaia, estamos falando em Corinto. Então está aqui o segundo mapa. Você vai ver que ele sai da Judéia e ele vai fazendo as viagens, né? Vai fazendo as viagens ali, Síria, vai voltando até a Judéia. Então é muito importante entendermos esse contexto de viagem que Paulo tem. Esse é outro mapa que há no YouTube aí, e fica mais fácil para você ver. E a terceira viagem missionária é Atos capítulo 19 ao capítulo 28. Apesar de alguns colocarem como tendo uma quarta viagem, Paulo indo à Europa, ou a viagem de Paulo à prisão em Roma sendo a quarta viagem, eu faço ela como sendo todas terceira viagem missionária, que é um processo que eu não acho importante. Eu acho importante vê-lo como um todo e não fragmentado nesse contexto. Mas Paulo vai a Éfeso, Troade, Macedônia e Corinto, volta para Jerusalém, onde é preso e enviado a Roma. Então há todo um histórico nessa volta, o que acontece para ele ser preso e ser enviado a Roma. Então é muito importante nós vermos isso. Então está aqui, Síria, Cilícia, toda viagem faz o mesmo trajeto. Se você olhar, ele vai voltar. A viagem a Roma, ele vai direto para Roma, e nós veremos isso na sua viagem mais à frente, quando estivermos estudando a respeito disso. Então é importante nós entendermos a respeito disso. E entendemos mais. Nessas viagens, as cartas paulinas surgiram. Elas foram escritas diante das suas viagens, em momentos de prisão. Então é importante nós entendermos que elas foram escritas conforme o livro de Atos dos Apóstolos nos relata. Então, para que você possa compreender, durante a primeira viagem missionária, Paulo escreveu aos Gálatas, estando em Corinto. Durante a segunda viagem missionária, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, estando em Corinto. Durante a terceira viagem missionária, ele escreve 1ª Coríntios, estando em Éfeso, 2ª Coríntios, estando na Macedônia, e Romanos, estando em Corinto. Durante a primeira prisão em Roma, ele escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemão. E depois tem umas epístolas chamadas pastorais, que Filemão também entra. Filemão, Timóteo, Tito entram como epístolas pastorais. As epístolas pastorais ele escreve 1 Timóteo estando na Macedônia, Tito estando em Corinto, e durante a segunda prisão em Roma, ele escreve 2 Timóteo. É bom entendermos que Timóteo é pastor em Éfeso,
e ele está escreve a carta aos Efésios e também escreve 2 cartas a Timóteo, orientando ele. Então é muito importante nós compreendermos isso, que Paulo vai passando, por que ele escreve. Quando a gente conhece esse contexto, fica mais fácil você entender o contexto da carta, por que ele escreve, se ele está na prisão e ele escreve a igreja que ele visitou na primeira viagem missionária, e eu vi o que aconteceu, então eu vou saber, que nem quando ele escreve a Éfeso, qual era o contexto de Éfeso, o que aconteceu com Paulo, como fundou a igreja, o que poderia estar acontecendo, por que ele escreve aquela carta daquela forma. E quando ele escreve a Timóteo, que é o pastor da igreja de Éfeso, por que ele coloca aquelas orientações? Então é muito importante a gente conhecer e ter noção desse contexto histórico que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta. Então é muito importante para você compreender. Espero que você possa entender, que você tenha gostado. E no decorrer dos estudos, nós vamos vendo aos pouquinhos, capítulo por capítulo, tópico por tópico, para que você possa compreender melhor o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, para você entender a estrutura dos Atos dos Apóstolos, esta é a apresentação. Não esquece de dar o seu likezinho, se inscrever no canal do YouTube ou se inscrever no canal do Facebook, marcar lá no sininho para receber as notificações, compartilhar, convidar pessoas e vai aí, coloca as suas dúvidas, coloca as suas orientações, suas sugestões e nós vamos procurando melhorar cada vez mais, ok? Um abraço e até o próximo estudo.